Bem, agora vamos falar de raciocínio lógico, né? Raciocínio lógico. Essa é a primeira vez que o TJ cobra raciocínio lógico, tá? É a primeira vez. Então, a gente espera que as provas da VUNESP sejam parecidas com as últimas provas. As últimas provas foram relativamente fáceis, não são provas difíceis, não. Em lógica, tu vai encontrar questão que tu fala, pô, mas não é possível, é só ler, raciocinar e responder. Há questões lá imediatas. Com certeza, questões que você vai parar, dar uma lidinha, o cara fala uma verdade ou fala mentira, ou então questões com uma certa sequência, né? Você vai ter que olhar o padrão da sequência. Ou então, você lembra daquele negócio de números triangulares? Né? Questões de números triangulares. Quer dizer, de lógica podemos ter a parte realmente de lógica, de teoria, como podemos ter questões apenas de raciocínio. E eu espero que pelo menos aí uns 40% das questões sejam questões de raciocínio, tá? Mas vamos falar de algumas coisas que podem aparecer na prova. Por exemplo, nós vimos no nosso curso paradoxos, não foi? Vimos paradoxos. Você lembra dos paradoxos? Logo na primeira aula, eu te dei que uma proposição é uma sentença declarativa, né? Que será verdadeira ou falsa, mas não simultaneamente. Então, uma proposição é uma declaração, que pode ser verdade ou pode ser falso. Algumas sentenças nunca serão proposições. Por exemplo, as sentenças exclamativas. Lembra disso? As sentenças exclamativas, oh, que susto, caramba, com ponto de exclamação, não é proposição. Ok? Se tiver um ponto de exclamação, uma sentença exclamativa, não é proposição. Falamos também que as sentenças interrogativas, você lembra das sentenças interrogativas? Quando for uma pergunta, não é proposição. Se acabar com ponto de interrogação, não é proposição. Que horas são? Que horas são? Ponto de interrogação. Isso não é uma proposição, concorda? Eu falei, o jogo terminou empatado? Ponto de interrogação. Isso não é uma declaração, é uma pergunta, né? Então não é proposição. Então, sentenças exclamativas não são proposições, sentenças interrogativas não são proposições, ok? Falamos também das sentenças imperativas. As sentenças imperativas também não são proposições. Quando o cara dá uma ordem e fala assim, olha, seja um bom servidor. Seja um bom servidor. Isto é uma proposição? Não, isto não é uma declaração. Não estou declarando, eu estou dando uma ordem, né? Seja um bom servidor, isso é uma ordem, isso é uma sentença imperativa. Isto não é proposição, beleza? Quando eu falo assim, ó, digite a sua senha. Digite a sua senha. É proposição? Não, isso é uma ordem, é uma sentença imperativa, não é proposição. Então, repare, se tiver alguma questão perguntando se tais sentenças são proposições, tu exclui. Não é proposição se for sentença exclamativa, não é proposição se for sentença interrogativa, não é proposição se for sentença imperativa. E se for um paradoxo? Se for um paradoxo, também não é proposição. Cuidado com os paradoxos, tá? Por exemplo, nós fizemos na aula uma assim, ó. Eu perguntava assim, ó. P seria: esta frase é falsa. Esta frase é falsa. Isto é uma proposição? Isso é uma sentença declarativa? É uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa, mas não simultaneamente? Isso é proposição? Esta frase é falsa? Não. Esta frase é falsa não é proposição. Essa sentença, ela não obedece àqueles princípios lógicos. Lembre-se dos princípios lógicos. Quais eram? Princípio do terceiro excluído, que a proposição será verdadeira ou falsa. E o segundo, o princípio da não contradição, que ela nunca pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
E o terceiro, o princípio da identidade. Então, princípio do terceiro excluído, princípio da não contradição e princípio da identidade. Essa sentença, ela fere os princípios. Olha, esta frase é falsa. Isto não é proposição. Pense aqui, ó. Vamos supor que isso seja verdade. Então, suponha que P é uma proposição verdadeira. Se P é uma proposição verdadeira, me diz, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela é falsa, é uma? Como ela é verdadeira, isso tem que ser verdade. Para ela ser verdade, ela tem que ser o quê? Tem que ser falsa. É não é? Ah, todo mundo viu? Então, se ela for verdadeira, então ela tem que ser falsa. Se ela for verdadeira, tem que ser falsa. Epa! Se ela for verdadeira, tem que ser falsa? Não pode! Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não tem sentido, concorda? Se ela for verdadeira, tem que ser falsa. Epa! Isso fere o princípio da não contradição. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso quer dizer que ela não pode ser verdadeira. Pois se ela fosse verdadeira, teria que ser falsa. Aí você pensa, será que isto pode ser uma proposição falsa? Vamos ver. Será que isto pode ser uma proposição falsa? Vamos pensar. P é uma proposição falsa. P é falsa. Se P é falsa, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela é falsa. Isso é verdade, não é? Ela não é falsa? Então ela está dizendo verdade. Mas se ela está dizendo verdade, ela é verdadeira. Logo, se ela for falsa, então ela é verdadeira. Se ela for falsa, então ela é verdadeira. Epa! Ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Isso fere o princípio da não contradição. Não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Isso quer dizer, então, que ela também não pode ser falsa, pois se ela fosse falsa, teria que ser verdadeira. Se ela fosse verdadeira, tem que ser falsa. Se fosse falsa, não tem sentido. Logo, isto aqui não é proposição. Isto não é proposição. Isto não é proposição. Isto aqui é um paradoxo. Isto aqui é um paradoxo. É uma construção absurda. É uma construção que não tem sentido. Então, se você encontrar um paradoxo não é proposição. Isto aqui não é proposição. Ok? E aí, por falar em paradoxo, nós vimos um paradoxo importante, que era o paradoxo do barbeiro, é ou não é? O paradoxo do Russell. Paradoxo do Russell. Há um mês e pouco atrás, uma das questões da VUNESP era o paradoxo do Russell. Olha só, como é que a gente viu o paradoxo do Russell? O Russell criou um paradoxo, que levou o nome dele e tal, e aí também ficou conhecido como o paradoxo do barbeiro. Era o seguinte, ó. Numa cidade tinha a seguinte lei, ó. A lei da cidade era a seguinte: o barbeiro da cidade somente barbeia todas as pessoas que não barbeiam a si próprio. O barbeiro de uma cidade somente barbeia todas as pessoas que não barbeiam a si próprio. O barbeiro de uma cidade somente barbeia todas as pessoas que não barbeiam a si próprio. Esse barbeiro existe? Não. Esse barbeiro não pode existir. Porque vamos pensar na barba dele. Esse barbeiro pode fazer a barba dele? Não. Ele somente barbeia as pessoas que não barbeiam a si próprio. É ou não é? Então ele não pode fazer a barba dele. Então ele não faz a barba dele. Mas se ele não faz a barba dele, ele torna-se uma daquelas pessoas que não barbeia a si próprio. Se ele é uma das pessoas que não barbeia a si próprio, ele vai ter que fazer a barba dele, pois ele barbeia todas as pessoas que não barbeiam a si próprio. Então ele vai ter que fazer a barba dele. Mas ele não pode fazer a barba dele, pois ele somente barbeia todas as pessoas que não barbeiam a si próprio. Então ele não pode fazer a barba dele. Mas se ele não faz a barba dele, ele torna-se uma das pessoas que não barbeia a si próprio. Se ele tornou-se uma das pessoas que não barbeia a si próprio, vai ter que fazer a barba dele. Então ele faz a barba dele. Mas ele não pode fazer a barba dele. Você reparou que eu estou num paradoxo? Eu estou no looping. Ele faz a barba dele, mas ele não pode fazer a barba dele. Ele faz a barba dele. Isso é um paradoxo. Esse é um paradoxo do Russell. Do Russell. Há um mês e pouco atrás, numa questão da VUNESP, foi assim, olha, a Claudete, a Marinette, sei lá, ela tem um salão de beleza. E ela só corta o cabelo de todas as mulheres que não cortam o seu próprio cabelo. Era o barbeiro, não era? Era o paradoxo do barbeiro, cara. Ela perguntava se era proposição, se era tautologia, lá, é paradoxo. Legal?
Então, os paradoxos não são proposições. Lembre-se, isso aqui, essa frase é falsa, é um paradoxo, é uma construção sem sentido. O paradoxo do barbeiro é uma construção sem sentido. Inclusive, esse paradoxo é conhecido como paradoxo do mentiroso. Olha aqui um exemplo, ó. Olha um exemplo. Vamos imaginar um exemplo, vamos tentar se eu consigo fazer aqui uma coisa aqui. Ah. Ai, que bonitinho, é? Quem é que é? É o Pinóquio, né? É o Pinóquio, mal desenhado, mas é o Pinóquio, tá? Imagina o seguinte, olha. Imagine a seguinte coisa, ó. Imagina que aparece assim, ó. Imagine que o Pinóquio, todo mundo conhece o Pinóquio tem um problema, né? Toda vez que ele mente, o nariz dele cresce, Se ele fala a verdade, não acontece nada, mas se ele mente, o nariz dele cresce. O que acontece? O Pinóquio pode dizer essa frase, meu nariz vai crescer? É possível que o Pinóquio diga isso? Meu nariz vai crescer? Não. Isso é um paradoxo, não é? É um paradoxo. Ele não consegue dizer meu nariz vai crescer, ó. Imagina o seguinte, ó. Se isso aqui, ó, meu nariz vai crescer, se isso for verdade, imagina, ele é verdade. Ele disse meu nariz vai crescer. Se isso for verdade, o nariz dele tem que crescer, concorda? Mas o nariz dele só cresce quando o quê? Quando ele mente. Então isso vai ter que ser falso. Epa! Se isso for verdade, vai ter que ser falso. Não pode, não pode. Sentença não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. É ou não é? Agora, se isso for falso, então é falso. Se ele falou, meu nariz vai crescer, isso é falso. Se isso é falso, o que acontece? Se isso é falso, isso aqui tem o nariz dele, teria que crescer, né? Se o nariz dele crescer, se é falso, o nariz dele, ele falou, meu nariz vai crescer. Se isso é falso, é porque não vai crescer, concorda? Se não vai crescer, é porque o quê? É verdade. Quer dizer, se isso for falso, meu nariz vai crescer, vai ser falso, é porque não vai crescer. Se o nariz dele não crescer, é porque ele não disse mentira, ele disse verdade. Se for falso, vai ter que ser verdade. Ou não pode ser falso e verdade ao mesmo tempo. Então, se o Pinóquio falar, meu nariz vai crescer, ele criou um paradoxo. Não tem sentido. Todo mundo viu aí? Então, os paradoxos são construções absurdas que não existem na prática. São construções que não existem na prática. Eu ia passar vários paradoxos para vocês, mas tem algumas coisas que a gente precisa de tempo para pensar, né? Eu ainda vou colocar lá no YouTube, assim, uma sequência de 10 paradoxos famosos. Esse paradoxo é chamado de paradoxo do mentiroso. Esta frase é falsa, é chamada também de paradoxo do mentiroso, tá? Agora vamos falar o seguinte, outra coisa importante é o que a gente viu de proposições categóricas. Você lembra? Proposições categóricas. Proposições categóricas. Tomara, estou torcendo para a Vunesco colocar um negócio desse. Porque sei que muitos cursinhos não chegaram nesse ponto. E é o seguinte, ó, as proposições categóricas. Eu tenho uma proposição chamada de universal. Universal. A proposição é universal quando o predicado refere-se à totalidade do sujeito. Lembra disso? O predicado faz referência à totalidade da classe do sujeito. Eu posso ter, por exemplo, ó, universal, bota assim, ó. Todo homem é feio.
Ah, coitado. Isto é uma proposição universal, né? Olha aqui, ó, qual é o predicado? É feio. Esse é o predicado, né? O sujeito, todo homem. Então, essa proposição tem a estrutura todo S, que é o sujeito, é P. Todo S é P. Então, toda proposição com a estrutura todo S é P é uma proposição universal. Esse atributo φ está sendo dado à classe de todos os homens. Está sendo afirmado. Então, isso aqui é a universal afirmativa. Universal afirmativa. E as proposições universais afirmativas, a gente representa pela vogal A, pela vogal A. Então, fique de olho. Ele pode perguntar várias sentenças e perguntar se A, E e O. Por exemplo, ó. Se eu colocar aqui, ó. Nenhum homem é feio. Nenhum homem é feio. Essa proposição aqui, nenhum homem é feio, continua com o predicado é feio, né? Aqui seria o sujeito nenhum homem. Aí eu estou dizendo então que a estrutura é nenhum S é P. Nenhum S é P. Toda proposição com a estrutura nenhum S é P é uma proposição universal. Só que está sendo negado, né? Para a classe, esse atributo feio está sendo negado para a classe de todos os homens. Então, é universal o quê? Negativa. É a universal negativa. E a universal negativa a gente denota pela vogal E. Então, lembre-se, todo S é P. É uma proposição universal afirmativa. Nenhum S é P. É universal negativa. Legal? Se eu falar assim, ó, toda mulher é vaidosa, é o quê? Universal afirmativa. Se eu falar nenhuma mulher é vaidosa, é o quê? Universal negativa. Mas você lembra das particulares? Então, a proposição particular. Como seria uma proposição particular? Então, temos aqui, ó, categórica particular. Particular, qual era a propriedade da particular? O predicado refere-se agora a uma parte do sujeito. Agora uma parte. Exemplo, ó, se eu falar assim, ó, algum homem é feio. Algum homem é feio. Aqui, essa proposição tem estrutura. Algum S é P. Algum S é P. É particular. Esse atributo é feio do predicado está sendo dado a uma parte do conjunto dos homens. Particular. Está sendo afirmado, né? Então, isso aqui é a particular afirmativa. Particular afirmativa. Ok? E a particular afirmativa, a gente denota por qual vogal? I, pela vogal I, pela vogal I. Tudo isso foi dado no curso, não foi? Nós vimos também aqui, ó, outro exemplo. Se eu falar, algum homem não é feio. Algum homem não é feio. Algum homem não é feio também é particular, né? Começou com algum é particular. Só que agora a estrutura é algum S não é P. Algum S não é P. Esse atributo não é feio, né? Está sendo negado, mas é uma parte do conjunto dos homens. Então é particular negativa. Essa é particular negativa. E a particular negativa a gente denota por qual vogal? Vogal O, vogal O. Isso quer dizer que as proposições categóricas são classificadas como A, E, I e O. A, E, O. A. Universal afirmativa. Como é que é a estrutura? Todo S é P. E universal negativa. Como é que é a estrutura? Nenhum S é P. E particular afirmativa. Como é que é? Algum S é P. E o particular negativa é o quê?
Algum S não é P. Identifica que o S é o sujeito, o P é o predicado e manda bala que podemos ter questões diretas, como tivemos há pouco tempo, há coisa de um mês atrás, deu 3 proposições e perguntou se era afirmativa, negativa, particular ou universal. Todo mundo lembrando disso aí? Aí nós fizemos o quadro de oposição. Fizemos um quadro de oposição. Quadro de oposição. Que era assim, ó. Você lembra do quadro de oposição? Eu boto a proposição a proposição E, a proposição I e a proposição O. Ok? Aí eu fazia assim, ó. A e E são proposições do quê? Contrárias. Não podem ser verdadeiras simultaneamente. Não é? A e O são proposições do quê? Contraditórias. Contraditórias. Não podem ser nem verdadeiras simultaneamente, nem falsas simultaneamente. Uma é a negação da outra. E, ó, são proposições contraditórias. Não podem ser nem falsas simultaneamente, nem verdadeiras simultaneamente. Uma é a negação da outra. E, ó, são proposições subcontrárias. Proposições subcontrárias. O que significa subcontrárias? O que significa? Não podem ser falsas simultaneamente. E o que são contrárias? Não podem ser verdadeiras simultaneamente. Agora, aí, A é a superalterna aí, não é? Então aqui há uma relação de subalternação, né? A é a superalterna aí. A é a superalterna aí. Isso quer dizer que quando A é verdadeira, implica que vai ser verdadeira. Quando A é verdadeira, implica que vai ser verdadeira. E também é superalterna aí. Aqui uma subalternação. E é a superalterna aí. Quando é verdadeira, é superalterna O, né? Quando é verdadeiro, implica que O será verdadeira. Vocês lembram desse quadro aqui? Inclusive, tem lá no YouTube aquelas aulas 1, 2, 3, 4, né, que está lá no YouTube para vocês, para assistir várias vezes. Com isso, você responde as questões imediatamente. O assunto é inferências imediatas, né? Responde imediatamente. Sem precisar fazer aquela história de ficar fazendo bolinha para lá, bolinha para cá, e aí você acaba errando, tá? Então, aquele negócio de bolinha, eu falei que era para os fracos, né? Por exemplo, ó, veja só. Supondo que a primeira proposição é verdadeira, vou colocar 4 proposições. Supondo que a primeira é verdadeira, o que você pode inferir sobre as outras? Então aqui, ó, vou te colocar 4 proposições. 1, 2, 3 e 4. Você vai supor que a primeira é verdadeira. Eu quero saber o que você pode dizer sobre a segunda, a terceira e 4. A primeira seria o seguinte, olha. Todo soldado é covarde. Todo soldado é covarde. Suponha que essa proposição é verdadeira. Você vai supor que isto é verdade. Se isto for verdade, o que você pode inferir sobre a segunda, que seria nenhum soldado é covarde? Supondo que a primeira é verdadeira, o que você pode inferir sobre a terceira? Algum soldado é covarde. Supondo que a primeira é verdadeira, o que você pode dizer sobre a quarta? Algum soldado não é covarde. Você sabe que a gente fez bastante exercício. Você viu aquelas coisas do YouTube que eu botei lá para vocês? Você vê que isso cai de montão, cara. Cai em todas. Cai na FCC, cai na VUNESP, cai no ISAF, cai de montão.
E o assunto que eu botei lá se chama inferências imediatas. Você responde esse negócio em 1, 2, 3 segundos. Né? Sem ter a necessidade de fazer diagrama lógico. Sem precisar fazer as bolinhas. Todo mundo viu aí? Então, supondo que a primeira proposição é verdadeira, o que você pode dizer sobre a segunda, terceira e quarta? Primeira coisa que você faz é identificar. Todas elas são proposições categóricas. Identificar a vogal de cada uma delas. Por exemplo, a primeira. Todo soldado é covarde. É categórica A, E, I, O. É A, né? É todo S é P. Não é? Todo S é P. A primeira é uma proposição A. É A. A segunda. Nenhum soldado é covarde. É A, E, I, O. É E, né? Nenhum S é P. Nenhum S é P. A segunda é E. Nenhum S é P. A terceira. Algum soldado é covarde. É quem? É I, né? É algum S é P. Algum S é P. A terceira é I. E a quarta? Algum soldado não é covarde. O S não é P, é quem? É O, é O. Então você identifica as vogais A, E, I, O. Legal? Supondo que a primeira é verdadeira, a primeira é A. Supondo que ela é verdadeira, o que você pode dizer sobre E, I e O? Vamos lá, se a primeira é verdadeira, o que você pode dizer sobre a segunda? Se a é verdadeira, o que você pode dizer sobre E? Aí tu vem no quadro. A e E são proposições contrárias. Não podem ser verdadeiras simultaneamente, não é? Então, se A é verdadeira, a contrária a E terá que ser necessariamente falsa. Aqui tem que ser falso. Nenhum soldado é covarde, é com certeza falso. Legal? Todo mundo viu? Agora a terceira. Supondo que a primeira é verdadeira, o que você pode dizer sobre a terceira? Algum soldado que é covarde, que é I. Se é verdadeiro, o que você pode dizer sobre I? Ó, A é superalterna a I. A é superalterna a I. Superalterna significa que se A for verdadeira, implica que I também será verdadeira. Se A é verdadeira, implica que I vai ser verdadeira. Isto quer ser superalterna. Como uma é verdadeira, implica que a outra vai ser verdadeira. Se A é verdadeira, então I será verdadeira. Então, se A é verdadeira, implica que I será verdadeira. Portanto, algum soldado é covarde é uma proposição verdadeira. Legal, legal? E se a primeira é verdadeira, o que você pode dizer sobre essa última? Algum soldado não é covarde? A primeira é A. Se é verdadeiro, o que você pode dizer sobre O? A e O. A e O são proposições contraditórias. Proposições contraditórias não podem ser nem verdadeiras simultaneamente, nem falsas simultaneamente. Portanto, se A é verdadeira, a contraditória O terá que ser necessariamente falsa. Se A é verdadeira, a contraditória O terá que ser necessariamente falsa. Portanto, algum soldado não é covarde, é necessariamente falsa. Então, se a primeira é verdadeira, essa é falsa, essa é verdadeira e essa é falsa. Você responde rapidamente. Legal, legal? Isto graças ao quadro de oposição. E com certeza, gente, a maioria dos cursinhos não chegam nesse ponto. E o que é pior? Esse tipo de questão, às vezes os caras ensinam a fazer errado. Você fica desenhando bolinha para lá, bolinha para cá. Não é para fazer isso, é para usar o quadro de oposição. Fazer as tais das inferências que estão geralmente no programa. Geralmente no programa tem um termo chamado inferência, que é justamente isso. Tá ok? Por exemplo, ó, você sabe o seguinte, A e O são proposições do quê? Contraditórias. E I são proposições contraditórias. A e E são proposições contrárias. O que significa contrárias? Não podem ser verdadeiras simultaneamente. Podem ser falsas.
Já contraditórias quer dizer que não podem ser nem verdadeiras simultaneamente, nem falsas simultaneamente. Isso quer dizer que uma é a negação da outra. A negação de A é O. E a negação de E é I. Não é? Ó, A. Quem é A? Quem é A? Todo S é P. Quem é E? Nenhum S é P. Quem é I? Algum S é P. E quem é O? Algum S não é P. Então, eu estou te dizendo que a negação de A é O. Que a negação de todo S é P é quem? Algum S não é P. Então, isso serve para você negar. Por exemplo, ó, negue todo S é P. Como é que você nega? Algum S não é P. Negue todo A é B. Como é que você nega? Algum A não é B. Negue. Todo bacharel, todo delegado é bacharel em direito. Negue. Algum delegado não é bacharel em direito. Negue. Todo professor é maluco. Negue. Algum professor não é maluco. Negue. Todo homem é covarde. Negue. Algum homem não é covarde. A negação de todo se faz com algum. Você nega todo com algum. Legal? A negação de todo brasileiro é feliz, negue. Algum brasileiro não é feliz. Legal? Por outro lado, E é nenhum SCP. I é algum SCP. E I também são proposições contraditórias. Isso significa que você nega algum com nenhum. Negue. Nenhuma mulher é vaidosa. Negue. Alguma mulher é vaidosa. Negue. Nenhum homem é feliz. Negue. Algum homem é feliz. Negue. Nenhum delegado é bacharel. Negue. Algum delegado é bacharel. Negue. Nenhum delegado é bacharel. E você nega nenhum com algum. Negue. Nenhum professor é louco. Negue. Algum professor é louco. Beleza? Negue. Nenhum país é rico. Negue. Algum país é rico. Você nega nenhum com algum. Ok? Todo mundo viu isso? Então, é comum aparecer alguma questão de negação. Negação significa contraditória. Em várias provas, a VUNESP, em vez de perguntar qual é a negação, ela fala qual é a contraditória. Ó, a contraditória, a negação. Negue. Nenhum soldado é covarde, negue. Algum soldado é covarde. Legal? Então, contraditória significa a mesma coisa que negação. Todo mundo viu? Vamos ficar calmo? Ó, hoje, então, você vai dormir cedo, né? Relaxa, por favor, relaxa, porque se você estiver agitado, você custa dormir. Custando dormir, amanhã vai estar cansadinho, tá? Toda hora tem um concurso novo. Todos os meus alunos têm os meus e-mails e têm meus telefones. Só com aquela recomendação, só liga depois das 11, né? Então amanhã, depois das 11, vou ficar atento lá, torcendo para vocês. E à noite, quem tiver alguma questão interessante, né? Lembrar de alguma questão, manda para a internet que eu já começo a soltar as soluções das questões. São 20 questões que eu vou ter que soltar. Então, se alguém tiver alguma questão, manda lá no meu e-mail. Para quem esqueceu, o meu e-mail é joselias@uol.com.br. Manda a questão que rapidamente a gente coloca lá no YouTube as soluções de matemática e de raciocínio lógico, tá? Ok? Qualquer coisa, o telefone é 11, né? 996-541153. Gente, boa sorte para vocês, felicidades e até a próxima oportunidade, tá? Obrigado, até lá e boa prova.